Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, 13 de maio de 2024, a gente abrindo essa segunda-feira, abrindo essa semana aqui com mais um Rede Verdade para você que está sempre nos acompanhando, querendo saber das notícias da política. Segura aí, daqui a pouquinho vai estar aqui comigo o deputado estadual Eduardo Carneiro, do Solidariedade, entre vários temas, tratar sobre essa polêmica aí do partido dele, está sendo acusado de ser o autor da ação para derrubar a reeleição de Adriano Galdino na Assembleia Legislativa. Está dando o que falar, o deputado vai falar conosco sobre isso aí. Mas para a gente começar o programa de hoje, vamos logo para Brasília, Napoleão de Castro, para ele dizer logo o que é que tem na capital federal nessa semana. Napoleão, muito boa tarde. Um abraço, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador. Nesta segunda-feira, 13 de maio, a gente volta de Brasília, Palácio do Planalto. Logo mais, Luiz, às 15 horas, vamos ter no plenário do Senado um grande encontro municipalista com as federações de municípios de cada estado e também a nossa FAMUP e os temas municipalistas que vão estar sendo debatidos com os senadores e com o presidente do Congresso Nacional. As federações de municípios do país reunindo no Senado os prefeitos e os representantes de cada estado, inclusive do nosso. A proposta dos prefeitos contém manter a alíquota previdenciária em 8% até 2027, atualização dos incentivos aos programas de custeios federais, financiamento do Sistema Único de Assistência Social, distribuição dos royalties do pré-sal também com os municípios, acréscimo de 1,5% no Fundo de Participação dos Municípios a ser pago em março de cada ano e legalização dos jogos e bingos com um percentual para os municípios em todo o país. Esse encontro acontece daqui a pouquinho, às 15 horas, no plenário do Senado. Em relação à bancada do nosso estado, conversei com o deputado Luiz Couto na volta efetiva dos trabalhos na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal e a preocupação dele com vários temas sociais, inclusive na proteção dos idosos. Olha, está crescendo a comissão que era quase que não existia, quer dizer, agora está cada semana tem audiências, tem aprovação de requerimentos. Eu acho importante isso aqui, ou seja, o direito do idoso e da idosa deve ser uma referência permanente para nós cuidarmos disso aqui. E a gente verifica que muitas vezes essa violência acontece na própria relação familiar. Isso é muito triste. Ou seja, aqueles que cuidaram tanto de todos nós, muitas vezes não são reconhecidos, não são amados, não são respeitados. Deputado Luiz Couto, em entrevista à equipe Band Arapuã. De Brasília, do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro. Ok, Napoleão, vamos seguindo aí, vamos acompanhando tudo. Bom, cumprimentar nosso convidado de hoje, ele é deputado estadual, é do Solidariedade, eu estou falando de Eduardo Carneiro, está aqui conosco. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade, fazia um tempinho que não aparecia por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores. Uma alegria muito grande poder participar mais uma vez do seu programa. Fazia um tempo que nós não víamos aqui para poder dialogar com os seus telespectadores, mas hoje é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez conversando, dialogando com o povo da Paraíba. Bom demais. Acumulamos algumas polêmicas aí, é óbvio que eu quero falar sobre o seu mandato, também eleições 2024, como é que a Solidariedade está se movimentando aí. E agora, o debate, a discussão do momento vem aí de forma muito polêmica, inclusive, a partir de uma ação assinada pelo PSDB Nacional, tentando derrubar a reeleição do presidente Adriano Galdino na Assembleia Legislativa da Paraíba. Bom, o que Eduardo Carneiro, Solidariedade, tem a ver com isso? Se é com o presidente Adriano Galdino, se é com o PSDB. Mas o fato é que o próprio presidente da Assembleia sinalizou que o Solidariedade tem impressão digital nessa história. Então vamos aqui para o nosso telespectador, para toda a Paraíba que está nos acompanhando, o que é que tem de verdade nisso? Tem, de fato, as impressões digitais do deputado Eduardo Carneiro numa ação que quer derrubar Adriano Galdino da reeleição? Luiz, na realidade, nós fomos pegos de surpresa, assim como também percebo que o presidente Adriano Galdino. No dia que nós soubemos dessa ação, no mesmo dia, nós ligamos para o presidente para saber exatamente
né, do que se tratava, de onde tinha vindo, até porque nós também seremos prejudicados em caso de um revés do segundo biênio, porque faço parte da mesa diretora do segundo biênio. E de lá para cá, desse primeiro contato que nós fizemos, né, foi suscitado o nome do Partido Solidariedade, do deputado federal Paulinho da Força, e na outra semana, por coincidência, o nosso presidente nacional, Eurípides Júnior, estava aqui e da mesma forma liguei para o presidente Adriano, ao lado do nosso presidente nacional, para exatamente não ter nenhuma dúvida de que o Solidariedade não tinha nenhuma participação nesse caso. Tanto falei eu, como falou o presidente da legenda, Eurípides Júnior. Então ficou muito claro, pelo menos para mim, de que o presidente Adriano tinha entendido que o partido não tinha nenhum interesse nessa ação, até porque eu não tenho interesse na ação, o Solidariedade Estadual não tem interesse na ação, porque se assim eu tivesse, quem teria ingressado com a ação teria sido o próprio Solidariedade Nacional, Estadual, né, qualquer esfera que seja. Então nós não temos interesse nessa ação, deixei claro isso no primeiro momento, que nós não tínhamos interesse na ação, porque eu não sou beneficiado em absolutamente nada na ação. Se você analisar bem, eu não sou beneficiado na ação, né, do ponto de vista de ter... Mas você não tem pretensões de ser presidente da Assembleia, inclusive como candidato? Essa chave, Luiz, ela virou a partir do momento que nós desistimos da nossa candidatura e fomos apoiar o presidente Adriano no primeiro e no segundo biênio. Então, essa chave, para mim, ela virou naquele momento. Meus projetos hoje são outros, né? Eu estou focado hoje para poder organizar o nosso partido na maioria dos municípios, de poder agora preparar, né, a nossa base para 2026. Esse é o nosso objetivo. Então, isso ficou, né, muito claro, pelo menos para a minha parte. Na última semana, no último sábado, o presidente, né, numa rádio em Cajazeiras, da mesma forma, falou, reafirmou que tinha... A suspeita recai sobre o Solidariedade. Como é que você se sente sendo com essa suspeita caindo sobre o seu partido de ter movimentado isso contra Adriano Galdino? Na realidade, Luiz, o presidente, ele me conhece bem. Eu sou responsável por todos os meus atos, né, em relação a tudo aquilo que eu faço. E esse daí não foi um ato nosso. Se fosse qualquer tipo de ato nosso, quem diria ao próprio presidente teria sido eu. E não teria, obviamente, entrado em contato com ele para me solidarizar em relação ao tema. E isso foi, na verdade, né, colocado às claras no último sábado, quando o próprio presidente, né, ao lado do deputado federal Hugo Mota, que tem uma relação estreita com o deputado, né, Paulinho da Força também, e entraram em contato com o deputado Paulinho. O deputado Paulinho foi muito taxativo. Disse, Hugo, deputado Hugo, eu não tenho nenhum interesse nessa ação, não ingressamos com ação alguma, porque se tivesse quem teria ingressado, se tivesse interesse, quem teria ingressado era o Solidariedade. Então isso ficou muito claro, é tanto que hoje, né, o presidente Adriano, após essa fala com o deputado federal Paulinho da Força, já disse que o Solidariedade realmente não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, acho que foi uma fala, na verdade, do presidente, né, que foi instado aquilo por algumas pessoas que muitas vezes são os que estão diretamente, né, ligados a isso, para poder reavivar um momento de uma disputa que nós tivemos como, né, da eleição a passada da presidência da Assembleia, para jogar a culpa, né, no nosso partido, né, achar culpados como o deputado Eduardo. Eu assim, se você me perguntar, eu não conheço absolutamente ninguém da direção nacional do PSDB, eu não tenho interesse na ação, não sou beneficiado por ela, então eu nunca consegui compreender, né, em que chegava o deputado Eduardo e ao Solidariedade Nacional. Você tem alguma noção do que pode ter levado o presidente a estar insinuando que foi o Solidariedade? Tem alguma... Porque a gente está de fora que não consegue entender. Vocês que estão de dentro, não tem algum fiapo aí dessa informação que saiu? Diz, olha, foi esse fio aqui que leva a Solidariedade. Pois é, na realidade, hoje, né, o presidente, como disse, o presidente já realmente afirma que o Solidariedade não tem absolutamente nada a ver com essa ação, né? Então, isso já realmente, né, deixa as coisas mais claras. Mas eu dizia, inclusive, ao presidente, no contato telefônico que fiz ontem, porque a imprensa estava toda me ligando, e eu queria saber, obviamente, da parte dele o que é que teria sido colocado. Ele disse, não, esses são os boatos que eu escutei, mas eu falei com o deputado Paulinho, e hoje realmente eu sei que não tem o dedo do Solidariedade por trás disso. Então, Você está com essa sombra ainda lhe acompanhando, eu digo Solidariedade. O que você vai fazer para dirimila? Não, essa sombra sobre Solidariedade, ela não nos recai em nenhum momento. Eu nunca deixei margem para que isso, né, recaia. E hoje, né, com a afirmação do presidente Adriano Galdino, eu acredito que fica mais claro, né, para as pessoas. E assim, o que eu posso reafirmar, e a Paraíba me conhece, que eu tenho posições muito claras.
né, como já disse e reafirmo, eu respondo pelos meus atos. Esse não é um ato nosso. O presidente Paulinho, ele da mesma forma, ao deputado Hugo Mota, se fosse para entrar, quem teria entrado era o Solidariedade. Você tem alguma ideia, deputado? Você faria alguma ideia de quem pode ter feito isso? Você acredita que foi o PSDB mesmo, que nacionalmente falou que foi um equívoco, já pediu para retirar e tudo? Você tem alguma, e daria para o presidente alguma sugestão de quem foi? Hoje eu vi aqui também, antes de chegar aqui, uma matéria também do próprio presidente nacional do PSDB, dizendo que não tem nenhuma ligação com Solidariedade essa ação. Quem é que tem? Não tem, né? Sim, negando do Solidariedade. Do Solidariedade, né? Existe uma matéria, já vi uma matéria vindo para cá, né, que entraram em contato com o presidente nacional do PSDB. E essa ação, ele reafirma que foi um equívoco. Eu acho que realmente um equívoco desse tamanho é um equívoco muito grande. Você não acredita no erro? Eu não acredito muito no equívoco, até porque uma ação que você não pode retirar é uma ação que realmente, né, o corpo jurídico ele tinha conhecimento disso, né? Então, assim, eu acho que esse momento agora é um momento, na verdade, foi isso que eu disse ao presidente, eu acho que pode ter sido, inclusive, para poder atingir outros estados, né? E a Paraíba entrou no meio disso, é tanto que foi entrado contra Paraíba, contra Piauí e outro estado, salvo engano. Então foram 3 estados que entraram com a mesma ação. Você acha que lideranças tucanas aqui na Paraíba têm ali uma participação? Aí eu estou falando do ex-senador Cássio, do ex-deputado Pedro Cunha Lima, dos deputados aqui, Fábio Ramalho, presidente da legenda. É difícil não acreditar, porque se porventura fosse uma ação do Solidariedade, eu teria sido minimamente consultado, né? Como liderança, Eduardo, nós temos uma ação que nós vamos ingressar em relação à Paraíba, à Assembleia da Paraíba. Qual é a sua posição em relação a isso? Eu acho que minimamente isso pode... Você acha que as lideranças do PSDB foram consultadas aqui? Alguém deve ter sido consultado, porque senão a minha sugestão é que, inclusive, quem está no partido que não tenha mais ligação com a direção nacional, porque se assim fosse eu não estaria. Porque eu ia ligar para a direção nacional e dizer, rapaz, como é que vocês fazem uma ação dessa aqui no meu estado e falta com respeito comigo que eu sou pego de surpresa. Né? Então, acho que isso é o mínimo que poderia ser colocado pelas lideranças locais aqui do estado. Agora, deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Independentemente, não apareceu pai nem mãe ainda dessa ação, ninguém fez, ninguém viu. Agora, mesmo independentemente de quem foi, depois dela, qual foi o cenário que se desdobrou lá na Assembleia Legislativa e, principalmente, depois dela? O deputado Eduardo Carneiro já foi procurado por alguns deputados para dizer, agora dá, agora vai, numa eventual candidatura a presidente da Assembleia? Muito sinceramente não, Luiz. A última semana, eu passei a semana toda, passei fora viajando, inclusive representando a Assembleia em algumas ações, e vou estar amanhã na Assembleia. Depois dessa ação, o primeiro dia que eu estarei, né, na Assembleia será amanhã. Então eu vou amanhã, mas assim, não procurado de candidatura, você deve ser candidato, ou se você for candidato. E eu, assim, na realidade, e aí eu quero também deixar muito claro, não está no meu projeto, nem está nos meus planos ser candidato a absolutamente nada, a não ser em 2026. Agora, o meu objetivo, o meu propósito é poder fortalecer a nossa base visando as eleições de 2026. Então, esse é meu objetivo. Não tenho, meu nome não está colocado à disposição para disputar qualquer cargo, caso haja algum desdobramento, que eu, na verdade, não acredito em desdobramento, dessa ação. Mas, caso haja, meu nome não está à disposição. E eu disse isso, inclusive, ao próprio Adriano Galdino, porque se eu tivesse a possibilidade e tivesse o desejo de ser candidato, eu também diria da mesma forma, eu tenho um desejo de ser candidato a presidente da Assembleia. Assim eu fiz, assim como eu fiz, que eu estou dizendo aqui, eu disse também ao próprio presidente. Agora, deixa eu lhe fazer, do ponto de vista jurídico, você leu a peça e acha que ela tem fundamento? Não, eu não li a peça. Na realidade, eu não li a peça. Mas a acusação de que a anterioridade das eleições é legítimo porque ela antecipou algo sem levar em conta a composição atual da Assembleia. Isso, é a anterioridade da eleição, enfim, é algo que na época já se tratava, eu, Eduardo, particularmente, eu acho que isso não deveria acontecer, antecipar tanto, eu acho que cada biênio tem que ser feita a sua eleição no seu período, isso eu já defendia lá atrás, que foi o primeiro biênio, a eleição do primeiro biênio, quando chegasse próximo ao segundo biênio, dentro de um prazo determinado, a eleição do segundo biênio. Então, isso aí é uma questão que eu defendo pessoalmente. No entanto, a normativa jurídica brasileira, ela permitia que se antecipasse a eleição, e assim foi, e o presidente Adriano foi eleito por unanimidade, para os 2 biênios. Então, eu acho que o fato de ter sido, inclusive, eleito, por unanimidade dos deputados, eu acho que isso fortalece muito, obviamente, a sua defesa perante o STF. Então, eu acho que isso é algo que quem poderia ser atingido diretamente seriam os deputados. Então, é por isso que eu não acho
que essa ação ela prospere também. Mas é algo que realmente, se existe hoje uma ação, é porque se cabe alguma discussão. E, obviamente, que essa discussão vai ser feita lá no STF a partir de agora. E vocês vão ficar acompanhando isso? Obviamente. Mas você está dizendo que se ela passar, você é candidato ou não? Não tem o nome colocado para a disputa de presidente da Assembleia. Agora, deputado, vamos lá. Antes dessa ação, a postura do presidente Adriano Galdino, inclusive fazendo ali uma crítica ao governador João Azevedo, convocando o secretário de Educação e tudo. Como é que você avalia a postura do presidente Adriano Galdino antes dessa ação? Essa ação fez com que ele, vou usar a expressão popular, baixasse a bola ali na Assembleia, na relação com o governo? Você estava apoiando essa postura do presidente em relação ao governo? Luiz, na realidade, diferentemente dos primeiros 4 anos do meu mandato, que eu não tinha uma relação com o presidente Adriano, nesse novo momento agora das eleições, a partir do momento que nós votamos com ele, estivemos juntos. Eu votei também nos primeiros 4 anos, mas não tinha uma relação mais próxima do presidente. Eu julgo ter uma relação muito boa com o presidente Adriano Galdino. Essa é a realidade. Nosso mandato ele é atendido pelo Poder Legislativo, pela presidência, e poder dar realmente a estruturação que o gabinete precisa para poder estar abrindo cada vez mais frentes. Então, o presidente Adriano ele vinha realmente tendo uma excelente relação conosco. E muito me estranhou, inclusive, suscitar de alguma maneira, né, o nome do partido, pela relação que nós construímos durante esses 2 primeiros anos. Né, durante esses 2 primeiros anos, porque tem uma boa relação com o presidente, né, além de respeitosa, uma boa relação mesmo, de se ligar, de às vezes ligar para conversar uma besteira, de rir de uma piada, enfim, de poder realmente ter uma relação mais estreita. Então, isso é algo que, assim, me estranhou. Mas o presidente Adriano, naturalmente, ele tem esse jeito dele, muitas vezes, de não esperar, de não guardar aquilo que ele quer dizer. E isso, muitas vezes... Arranhou a relação? Arranhou a relação, sim? Não, nossa relação continua a mesma. Eu falei, inclusive, né, com o presidente ontem à noite, né, tratando sobre esse tema, que foi quando ele me disse, né, que tinha falado com o deputado Paulinho. Eu esperava, naturalmente, que ao falar com o deputado Paulinho, que o presidente Adriano me ligasse e dissesse: Eduardo, foi colocada essa questão em relação à solidariedade, mas eu queria, né, me desculpar, me retratar, porque realmente, após conversar com o presidente Paulinho, com o deputado Paulinho, essa situação, ela não tem nada a ver com solidariedade. Então, isso foi, né, assim, eu esperava, porque se fosse eu que tivesse cometido um equívoco em relação a qualquer um outro deputado, eu teria ligado, teria me desculpado e teria dito, obviamente, que eu não tinha nada a ver com isso, que não tinha, né, errei ao colocar aquilo. Então, isso foi a única coisa que realmente eu esperava que viesse por parte do presidente. Agora, a deputada Cida Ramos, sentada aí onde você estava aí, onde você está, deputado, na semana passada, me dando entrevista, falando sobre essa ação, ela disse: olha, eu defendo o deputado, acho que é para ter nova eleição. Agora, eu admito que já tem alguns nomes circulando lá na Assembleia. Não quis dizer quais, mas tem alguns candidatos ali de olho que essa ação pudesse prosperar. Você fica de que lado, para ficar de forma muito objetiva, você fica de que lado num debate como esse? Você fica do lado daqueles que vão prestar solidariedade a Adriano Galdino e falar que não é para ter nova eleição, ou outros candidatos, não o Eduardo Carneiro, mas outros candidatos ali podem lhe chamar a atenção para falar numa nova eleição para a presidência? Luiz, eu acho que é extremamente natural. O poder legislativo do Estado, a presidência de uma Assembleia Legislativa, é um poder muito forte. É um poder cobiçado por muitos, naturalmente. É algo que você consegue ter ali uma possibilidade de realmente estar no núcleo, né, do poder do Estado de maneira muito forte. Sobretudo em 2026, no ano eleitoral. Sobretudo no ano eleitoral, que se avizinha, né, de 2026, onde o presidente vai ser determinante também, naturalmente, para o resultado das eleições, né? Porque ele comanda um colegiado de 36 deputados estaduais, que é quem, se você fizer um levantamento, é quem detém aí 80% da votação dos votos, né, dos paraibanos. Então, são aqueles que estão ali, que foram os eleitos. Então, isso é algo que existe uma cobiça. Se você me perguntar se eu acho que vai ter, né, alguém que vai se insurgir para dizer: eu quero ser candidato, eu tenho esse desejo, eu acredito que sim. Porque seria diferente que se isso não acontecesse. Um poder importante desse, vai ter uma nova eleição e alguém não aparecer para dizer que é candidato, eu acho que seria no mínimo estranho. Né? Então, mas tem hoje candidatos apostando nessa ação? Não, hoje eu acredito que não. Acredito que não. Né? Nesse cenário, acredito que não. Agora, naturalmente, que os deputados, amanhã eu vou sentir, obviamente, a temperatura do plenário, os deputados vão colocar, vão conversar, vão dialogar. Né? Então, assim, eu nesse momento, assim, se você me perguntar qual seria a minha postura é de, obviamente, agora me solidarizar ao presidente Adriano por essa ação, né, que está transitando
e lá na frente, naturalmente, tendo uma nova eleição, discutir primeiramente com o próprio Adriano, que eu acredito Olha que aí. tem o direito, né, de disputar a eleição, inclusive, né, juridicamente falando, ele tem esse direito de disputar a sua reeleição. Olha aí, vamos falar de mapa das eleições 2024, como é que Solidariedade está se montando aí nas eleições aqui na Paraíba. Rapidinho depois do intervalo, um minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade conversando com o deputado estadual Eduardo Carneiro.